Os medievais consumiam álcool o tempo todo. Em todo evento, seja um casamento, um funeral, uma negociação de negócios ou a conclusão de um aprendizado, eles realmente não precisavam de uma desculpa. Eles até bebiam no trabalho, o dia todo, todos os dias, o que levanta a questão: as pessoas que viveram na Idade Média estavam sempre bêbadas. Isso faz questionar como eles conseguiam trabalhar, lutar em suas várias guerras ou até mesmo funcionar corretamente estando constantemente embriagados. Bem-vindo à loucura medieval. Cerveja por toda parte, mas nenhuma gota para beber. No século XIV, a produção de cerveja era uma atividade comum em cidades e vilas da Inglaterra. A cerveja era vendida em casas e nas ruas. No dia de mercado, o álcool podia ser comprado em barracas, e havia ainda mais produção e consumo de cerveja durante as feiras. A compra e o consumo de álcool eram vistos como uma necessidade, e não como um luxo. Vinho tinto. Para as pessoas mais ricas, havia estalagens. Surgiram nos séculos XII e XII, normalmente em cidades, com diversos funcionários para atender seus ricos patronos. Na estalagem, as garçonetes, chamadas de tapsters e chamberlains, supriam todas as demandas dos clientes. Até o ostler estava lá para cuidar do cavalo do hóspede. Em 1578, os magistrados de York insistiram que todos os donos de estalagens deveriam ter pelo menos 6 camas decentes e honestas para os hóspedes. Essas pessoas tinham dinheiro e vinham das classes mercantis ou profissionais. Em 1390, John Prynne estava em Londres a negócios da Universidade de Oxford. Ele ficou em uma estalagem na paróquia de St. Bennet. Seu quarto foi assaltado enquanto ele estava fora, e a grande soma de 200 shillings foi roubada em moedas e títulos. Uma quantia enorme na época, e o equivalente a mais de 6.500 libras hoje, o que só mostra o calibre dos clientes que frequentam esses tipos de estabelecimentos. Negociações de negócios muitas vezes ocorriam nas estalagens. O comércio deveria ser realizado somente no mercado, onde seria taxado e regulado. Apesar disso, muitos fecharam negócios nas estalagens e celebraram com uma bebida depois. A maioria das pessoas comuns não podia pagar pelo vinho ou refeições luxuosas vendidas nas estalagens. As tavernas eram algo entre a estalagem e a simples cervejaria. Aqui, os com mais dinheiro podiam comprar uma taça de vinho. As tavernas eram essencialmente casas de bebida para os ricos e amantes de bom vinho, como um peregrino bem colocou. Uma taverna na Paternoster Row, em Londres, tinha 2 andares com 30 assentos em cada piso. A galeria na Lombard Street tinha, cito, 8 mesas, assentos e cavaletes, potes e barris de vinho renano, gascão e malmsey. Em 1330, para frear a cultura de beber, o rei Eduardo II decretou que nenhum vinho abaixo de 3 pence por galão deveria ser vendido, pois havia mais tavernas no reino do que antes. Bebidas após o expediente, já as cervejarias eram para o povo. Úmidos, escuros e com odor de cerveja velha, com juncos no chão, eram locais barulhentos repletos de risadas, histórias exageradas e canções obscenas. Existiam simplesmente para entreter as massas, cheios de todos, desde carreteiros e carpinteiros até agricultores de gong, marinheiros e prostitutas. Para os plebeus havia alternativas alcoólicas à cerveja. Cidra bruta era produzida em larga escala no oeste e sul da Inglaterra. No fim da Idade Média, na mansão de Alxton, em Sussex, mais de 500 galões de cidra eram produzidos anualmente. Os trabalhadores diários eram comumente pagos com comida e bebida pelo seu árduo trabalho. Fornecer cerveja forte era visto como uma maneira de manter os funcionários motivados e bem nutridos. Quanto melhor a cerveja, mais calórica ela é. Os proprietários de terras disputavam os trabalhadores oferecendo a cerveja mais forte. Não se sabe como os trabalhadores permaneciam produtivos, mesmo embriagados com cerveja de alto teor alcoólico. Acredita-se que a cerveja pode ter constituído até metade da ingestão calórica diária de um camponês inglês. Em 1289, os carregadores da abadia de Battle Manor em Ferring receberam pão de centeio, queijo e cerveja pela manhã, peixe, carne e mais bebida ao meio-dia, e mais cerveja à noite antes de irem para casa. Um século depois, em Nottingham, ceifeiros receberam mingau, pães, carnes e cerveja para ceifar o prado do Senhor. Eles foram autorizados a entrar na mansão mais 3 vezes para reabastecer com mais bebida. No final do turno, eles receberam um balde de cerveja para levar para casa.
Dinheiro para a cerveja. Eventos comunitários sempre foram um bom pretexto para beber em excesso, sendo até encorajado nessas situações. Festivais religiosos e sazonais como Whitsun, Michaelmas e Hochtiede viram o conceito caridoso de cerveja da igreja, em algumas áreas chamada de Scott Ale ou Lit Ale. A ideia era que as pessoas doassem cerveja ou ingredientes para preparar um lote, e depois a comprassem de volta por copo. Era uma forma de arrecadar fundos, por vezes como doações para os necessitados. Em Wiltshire, durante o século XIII nos Deverils, a Scott Ale durou 3 dias. No último dia, solteiros da vila eram encorajados a beber gratuitamente a cerveja restante, desde que permanecessem em pé. A bebida comunitária geralmente ocorria no cemitério da igreja, e as autoridades a consideravam profana, pois muitas vezes levava à desordem. Apesar das tentativas de proibir a cerveja da igreja e do clero ser proibido de participar, a ordem era frequentemente ignorada. O evento era realizado longe do edifício sagrado, com a participação dos clérigos. O arcebispo Langham chegou ao ponto de exigir a excomunhão de qualquer pessoa que participasse, citando desses comuns episódios de bebedeira. Nascimentos, casamentos e falecimentos. Beber era parte da vida medieval desde o nascimento. As vizinhas que ajudavam no parto traziam bebida enquanto auxiliavam no trabalho de parto. Isso era para a nutrição e para fortalecê-las durante o suplício. Uma bebida especial era preparada, chamada mimo da mãe, que consistia em cerveja quente com vinho, açúcar e especiarias. Era destinado a sustentar a força da mulher no parto. A bebida alcoólica era considerada essencial para as mães durante o trabalho de parto e no processo de recuperação após o nascimento do bebê. Quando uma criança nascia, os pais deveriam fornecer bebidas aos convidados do batizado. Assim como é hoje, beber era uma parte aceita das celebrações de casamento. A cerveja da noiva era uma tradição praticada pela maioria das famílias e envolvia a noiva ou sua mãe preparando um lote de cerveja para amigos e vizinhos desfrutarem. A pegadinha era que eles tinham que pagar uma quantia absurda pela bebida. Os lucros iam para o casal feliz como presente de núpcias. A tradição se popularizou tanto na Inglaterra que as palavras Bride's Ale se fundiram, formando a palavra Bridal, nupcial. Mas a igreja não estava feliz. E 100 anos depois do bispo Langham ter pedido a proibição das Scott Ales, as Bride Ales foram proibidas nas paróquias de Canterbury. Muitos casais trocavam seus votos ou contratos de casamento na taverna. Isso poderia causar problemas, como uma mulher descobriu ao ser arrastada para os tribunais eclesiásticos. Aparentemente, ela havia contratado um casamento com um homem que a pediu em casamento na taverna uma noite enquanto bebiam. A mulher argumentou que acompanhar um homem para beber não significava que estava contratada para se casar com ele. No velório de pessoas ricas, grandes quantidades de álcool eram consumidas. No funeral do bispo de Winchester, em Southwark, Londres, em 1319, foram consumidos 1.100 galões de cerveja. Antigamente, as pessoas deixavam instruções em testamento sobre que bebida oferecer aos pobres, esperando que eles rezassem pela alma do falecido. O testamento de Stephen Thomas de Lee, em Essex, lido em 1417, estipulava que 10 alqueires de malte deveriam ser fermentados após sua morte, para que todo homem pobre pudesse ter 1 galão de cerveja. Alguns testamentos também previam o fornecimento de álcool para entes queridos, como uma viúva receber determinada quantidade de vinho pelo resto da vida. Tome outra! Após a peste negra, o padrão de vida e os salários aumentaram, enquanto a demanda por terras diminuiu. Havia mais vagas de emprego do que pessoas para preenchê-las. Muitos abandonaram suas aldeias e migraram para as cidades e vilas. No início do século XV, um artesão no sul da Inglaterra conseguia comprar 4 galões de boa cerveja com 1 dia de salário. Isso é 3 vezes a quantidade que ele teria sido capaz de comprar 100 anos antes. Os aldeões e moradores de cidades mais pobres, que antes bebiam leitilho ou água de poços por falta de dinheiro, agora podiam pagar por cerveja, aumentando o consumo de álcool. Isso fez com que Sir John Fortescue comentasse que a população camponesa inglesa não bebia água, a menos que fosse por devoção. A bebida demoníaca. Tal como hoje, o excesso de álcool poderia causar acidentes, problemas, agressões, brigas e até assassinatos. Muitos impuseram um toque de recolher aos cidadãos para evitar que caíssem em rios e se envolvessem em brigas. Chegar em casa também não garantia segurança para quem estava muito intoxicado.
Como um homem de Oxford chamado John Astle, que estava muito bêbado e morreu após o jantar sentado para comer com uma faca na mão, quando ele não apenas adormeceu, mas também caiu sobre a faca e foi ferido ao redor do umbigo. Henry de Studley também morreu ao cair sobre sua faca quando estava bêbado e tropeçou em seu quarto. E há um casal que apareceu nos registros do coroner de Oxford, citação, no 25º ano do rei Edward, Adam Gould e Marjorie, sua esposa, estiveram na taverna e estavam bêbados além da medida. Foram para a cama, deixaram a vela queimando e adormeceram. Marjorie foi queimada até a barriga e morreu no dia seguinte. Adam não conseguiu salvá-la e mal escapou, suas mãos e pés queimados até os ossos. Ou William, que estava bêbado e nu no topo das escadas de seu prédio em Londres, numa noite de agosto de 1336. Infelizmente, William, que estava se aliviando, calculou mal o seu passo e caiu no chão onde pereceu. Há sempre a possibilidade de ocorrer violência quando as pessoas consomem muito álcool, que foi o que aconteceu com Arnold e John, que por todas as contas eram amigos ou pelo menos amigáveis. Eles se sentaram juntos, bebendo em uma taverna conhecida como Moisés em 1420. O ressentimento de Arnold logo inflamou, e por causa do álcool, ele foi rude sobre a concubina de John. Ofendido, John sacou sua adaga e atacou seu companheiro, prendendo-o ao chão da taverna. Então Arnold sacou sua faca e esfaqueou seu amigo, matando-o. Para os medievais, beber e embriaguez eram uma parte socialmente aceita. Afinal, não era chamada de Velha Inglaterra feliz à toa. Agradecemos por assistir a este episódio do Loucura Medieval. Inscreva-se se estiver gostando dos vídeos. Até a próxima semana. Até lá, desejo a todos uma ótima semana. Saúde!